dois versículos. O versículo de número 12 e o 13. Diz assim, no versículo de número 12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Antes de começar a comentar alguns versículos do capítulo 24, alguns versículos que estão inseridos no capítulo 24, eu já quero falar que a palavra profética para você nesse dia é perseverança. Glória a Deus. Amém? Então, é o desejo do Senhor que você volte a caminhar de onde você parou e que você se levante de onde você caiu. Porque a palavra é esta: aquele que perseverar até o fim. Então, existem pessoas que começaram caminhando, se vinham com força, entusiasmadas, cheias de planos, projetos, batalhavam por isso. E à medida que as coisas foram se complicando, você estacionou, você simplesmente abriu mão daquilo que você havia começado na obra de Deus. Você abriu mão de projetos dentro do lar. Isso porque à medida que as dificuldades foram aumentando, a prova foi aumentando de nível, você acabou desistindo. E a palavra de Deus para a sua vida é persevere. Perseverança. Você vai observar no versículo 1 do capítulo 24 de Mateus, que quando Jesus saiu do templo, os discípulos se aproximaram dele e eles estavam impressionados com a estrutura do templo, né, naquela época. Jesus, porém, disse: vocês estão vendo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estavam impressionados com a estrutura do templo, algo transitório. E Jesus estava levando eles a uma consciência do que é eterno, do reino de Deus. Até hoje existem pessoas que estão impressionadas com a estrutura daquilo que é material, daquilo que vai passar. E todas as vezes que a sua mente está concentrada naquilo que é material, a palavra que sai da boca de Jesus vem para trazer a você a consciência daquilo que realmente é importante. Porque o que importa é aquilo que dura para sempre. O reino de Deus é o importante. Amém? Então, enquanto Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos em particular perguntavam para ele: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Foram duas perguntas. Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lembrando que a vinda de Jesus, ela terá duas fases, né? A segunda vinda de Jesus, que tem duas fases, é assim: a primeira fase da segunda vinda de Jesus vai acontecer aquele momento onde os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. E na primeira fase da segunda vinda de Jesus, não vai acontecer aquilo que a Bíblia diz: todo olho verá. Não vai ser todo olho que vai ver Jesus nessa ocasião. Apenas na segunda fase da segunda vinda, aonde nós vamos vir com o próprio Jesus julgar as nações. Então, somente depois da segunda fase da segunda vinda de Cristo é que vai acontecer o fim do mundo. Então, a vinda de Jesus não é a mesma coisa que o fim do mundo. Por isso que tem aqui duas perguntas no versículo 3. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, no versículo 4, em resposta às duas perguntas dos discípulos, Jesus começa a falar
dos prenúncios de sua vinda. Dos prenúncios. Ele vai dizer assim, ó: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então aqui está falando de engano. Um aumento muito grande de engano. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. É o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo dias difíceis, não são fáceis esses dias, mas é o cumprimento da palavra de Deus. Então, você que tem se angustiado por causa do engano que te cerca, por causa dessas batalhas, desse reino dividido, né? Quando eu falo de nação contra nação, reino contra reino, eu não me refiro somente a um país que se levanta contra o outro. Existem divisões dentro das pessoas. É o reino dividido dentro das pessoas. Reino contra reino. O reino está dividido. E nós sabemos que nós somos participantes do reino de Jesus. E por meio dele, nós passamos a fazer parte de uma mesma família. Não pode existir divisões. Não pode. Porque por meio de Jesus, olha que coisa linda, preste atenção. Por meio de Jesus, nós passamos a ser participantes de uma mesma família, filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor, súditos de um mesmo Rei, moradores de uma mesma pátria celestial. Sim, nós somos participantes de uma mesma bênção. Então não pode existir divisões no meio do povo de Deus. Agora, sobre a questão das divisões, do engano, das traições, isso já era algo predito. Mas que não aconteça no meio do povo de Deus, do povo legítimo. Isso pode acontecer no meio daqueles que se dizem ser filhos de Deus, mas na verdade não são. Porque os que estão inseridos nessa promessa de que não somos mais criaturas, mas verdadeiramente filhos de Deus, não existe divisões entre os filhos de Deus. E está escrito no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. No versículo 10 vai falar também de escândalos. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Olha que os prenúncios da vinda de Jesus. Divisões, engano, traições, ódio, aborrecimento. Tudo isso são os prenúncios da vinda de Cristo. E o aumento dessas coisas faz com que o amor no coração de muitos se esfrie. Porque está escrito no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Só que preste atenção que não está escrito o amor de todos, está escrito o amor de muitos. O amor de muitos, você não está incluído neste versículo, porque você não faz parte dos muitos cujo amor já esfriou no coração deles. Você faz parte dos remanescentes que ainda entende o que é o amor gerado no teu coração pelo próprio Deus. Você é diferença. Eu quero acreditar que você ainda ama a obra de Deus. Que você ainda ama aqueles que estão ao seu redor. E que você, por uma obra do Espírito Santo na sua vida, pode amar até os seus inimigos. Porque é assim que a Bíblia diz: amai
os vossos inimigos e fazer bem aos que vos odeiam, maltratam. O que é que Deus está falando para você? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Já se esfriou. Mas na tua vida, o amor de Deus pelas vidas, o amor de Deus pela obra, o amor de Deus pelo seu próximo, tem que permanecer, tem que continuar. Então no versículo 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é perseverar só 15 dias no mês. Eu perseverei 1 ano, 2, 3, 4, mas quando deu assim quase que uma década, quando estava para completar 10 anos, aí eu fiquei triste, fui enfraquecendo, fui entristecendo, e aí eu parei. Mas a Bíblia fala que será salvo, que perseverar até o fim. Não é aquele que começa bem e desiste no meio da caminhada. Eu estou pregando nessa manhã para pessoas que precisam entender que a marca de um vencedor é a perseverança. A partir de hoje você vai começar a se levantar de onde você caiu. Vai começar a caminhar novamente, porque você começou, mas parou. Então comece novamente a prosseguir nessa caminhada. Prossiga para o alvo. Prossiga sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para o que não está dando certo. O teu Deus é especialista em dar força àquele que não tem. Então você precisa fazer a sua parte. Deus faz a dele, você faz a sua. Você precisa se levantar a partir de hoje. Voltar a congregar. Voltar a orar. Voltar a ler a palavra de Deus. Voltar a ter intimidade com o Senhor. Bater na porta quantas vezes for preciso. Porque perseverar e não desistir na primeira campanha. Só porque você fez e não deu certo, então você desiste. Isso não é perseverar. Perseverar é você não desistir na primeira oração. Porque na Bíblia está repleta de pessoas que oraram muitas vezes para serem atendidas. Tem momentos que a gente bate na porta do céu e parece que não tem ninguém em casa. Já aconteceu isso com você? Mas o que eu quero lhe dizer é que independente do que está acontecendo no mundo, no Brasil, na nossa nação, do trono Deus nunca desceu e nunca vai descer. Ele permanece no trono, ele permanece com o domínio, ele permanece com a autoridade, ele permanece com o poder está na mão dele. De Calamarassuri Cantarabe. Deus é especialista em fazer o teu fim virar o começo. Glória a Deus. Então você precisa carregar essa marca na sua vida. Lembre-se disso, persevere. Você não lembra da viúva que batia na porta de um juiz? Iníquo, não estava acostumado a fazer justiça. Ele não fazia justiça, era um juiz injusto. Ela batia na porta, batia e ele não atendia logo no princípio. Mas ela perseverou. Eu vejo na vida dela uma marca chamada perseverança. Ela não desistiu na primeira batida, ela bateu quantas vezes foi preciso, porque ela tinha um objetivo. Ela queria ver a porta sendo aberta e queria que o juiz a atendesse. Se o juiz injusto abriu a porta para ela por causa da perseverança, imagine o nosso juiz que é justo. O segredo está em você não deixar de bater na porta. Se ela não se abriu para você na segunda-feira, bata na terça. Se não se abriu na terça, insista na quarta. Se não se abriu na quarta, vai na quinta com a mesma fé. Passe a semana orando. Mas eu orei uma semana, não deu certo. Ore a segunda. Mas já tem 2 semanas orando e não deu certo. Ore a terceira. Não vai te faltar fôlego para orar. Não vai te faltar forças para orar. Porque Deus prova, mas Deus dá também a estrutura. Porque se tem uma coisa que Deus não é irresponsável, se a palavra do Senhor diz que nós seríamos provados,
mas o Senhor diz: eu estou convosco para sempre. Isso significa dizer que você não batalha só, você não luta só, você não chora só. Sua busca no Senhor não é em vão, minha irmã e meu irmão. Não é. Não é. Porque o Deus que você serve hoje não é um Deus de gesso, prata, bronze e ferro. Ele tem olhos e vê. Ele tem mãos e estão estendidas. O Senhor está falando para você hoje que Ele está desejando que você venha reatar essa aliança com Ele. Antes de orar, eu quero dizer que tem vidas aqui. Eu creio pela fé, já tem pessoas chorando porque estão sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Eu até coloquei no meu coração dar uma palavra objetiva para você nessa manhã. Porque o que você precisa no momento é de um tratamento de Deus e de algo que venha direto do coração de Deus para sua vida. E Deus está falando para você que Ele sabe que você acordou nessa manhã hoje querendo desistir. Ele sabe. Mas o Senhor nos envia aqui com essa palavra. Quer ser salva? Persevere até o fim. Não se desvie. Você já caminhou tanto, já renunciou tanto para parar agora. Não pare. Não desista. Lembre do que Deus vai usar Paulo para dizer: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Você pode ser perseguida, mas não será desamparada. Você pode ser abatida, mas não será destruída. Você está ouvindo? Você pode estar perplexa com o que está acontecendo em sua cidade, em sua região, onde você mora. Perplexa você fica, mas você não será destruída. Não será. Porque o poder de Deus vai tomar conta da sua vida. O Espírito Santo vai te dar graça, vai te dar força para você vencer essas batalhas. E muito grande vai ser o seu testemunho. Seu testemunho vai ser grande. Viu? Pode ter certeza que seu testemunho não vai ser pequeno, não. Seu testemunho será grande. E eu quero orar por sua vida, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer por esta oportunidade concedida de ser canal de Deus para o povo de Pedra Branca. Queremos te agradecer por esta palavra abençoada que veio do teu coração. O Senhor também está alegrando o meu coração e falando também comigo, Senhor, porque quando eu prego para os irmãos, eu também recebo. O Senhor está falando que a vitória está, Senhor, no fim. Não é no começo nem no meio, é o que perseverar até o fim. E nós queremos crer, Pai, que a Tua palavra, que é o nutriente que vai nos manter de pé até a Tua volta, essa palavra nos dará respostas. E tudo aquilo que precisamos está na Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que vai nos dar o direcionamento. É a Tua palavra que não vai nos deixar parar, desistir. É a Tua palavra, Senhor, que nos dá certeza de todas as promessas. O Senhor cumprirá com todas as Tuas promessas na vida do seu povo. Eu quero pedir uma bênção, Senhor, financeira para os Teus filhos, uma bênção espiritual. Eu quero pedir uma restauração nesse casamento. Eu quero pedir, Pai querido, que haja paz nesse lar, paz. Porque a Tua palavra diz, Jesus, que Tu és o príncipe da paz. Se tem uma coisa que Deus não nega para as pessoas é paz. E o que os seres humanos estão precisando hoje é de paz, paz interior. Se tem alguma mente perturbada e um coração que não tem paz, e que quando chega perto dos outros não transmite paz, porque não tem, a gente só dá o que tem, essa pessoa vai ser cheia de paz, para chegar perto de quem não tem e transmitir a paz que excede todo o entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Acorda, igreja!